Olá pessoal, no vídeo de hoje irei contar 3 histórias reais assustadoras que aconteceram em cidades no interior. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu cresci nos anos 70, sou de uma pequena cidade do interior de Rondônia. Na verdade é quase pequena demais para ser chamado de uma cidade. Tinha apenas uma escola e algumas lojinhas. Acho que você pode imaginar o quão entediante seria ser um adolescente lá, se não fosse pela floresta. Passei a maior parte da minha adolescência brincando na floresta, com meus 2 melhores amigos, Lucas e Camilo. Ambos estavam na minha classe na escola e todos nós tínhamos 15 anos. Lucas morava do outro lado da rua. Ele era inteligente e meio quieto, ao contrário de Camilo, que morava do lado ruim do bairro. Camilo era um encrenqueiro. Ele era mandado para a diretoria pelo menos uma vez por semana. Ele era barulhento, irritante e um líder natural, sempre arrumando alguma coisa para fazermos. Por causa disso, quando ele estava por perto, nunca ficávamos entediados. Camilo tinha cabelos pretos bagunçados e belos olhos. Um era azul claro e o outro era marrom. Ele sempre usava tênis vermelhos surrados e uma jaqueta jeans. Lucas, por outro lado, tinha cabelos castanhos estilizados, olhos castanhos e sardas. Eu era uma garota ruiva de olhos castanhos, que muita gente tinha medo devido à minha hiperatividade. Eu sempre estava pronta para ir a algum lugar ou fazer algo, e sempre estava falando sobre algo. Era o início das férias de verão e Lucas me ligou. Fomos buscar o Camilo, que estava mexendo na moto do irmão no quintal da frente, e perguntamos se ele queria ir para a floresta. Ele disse que sim, então fomos para lá e começamos a andar em direção aleatória. Fazíamos isso por diversão, porque geralmente significava que nos perderíamos e teríamos que encontrar o caminho de volta. Na maioria das vezes, isso só significava que chegaríamos tarde para o jantar e seríamos mandados para a cama cedo, mas mesmo assim fazíamos. Estávamos seguindo uma trilha que acho que nunca tínhamos percorrido antes. Camilo encontrou um monte de cocô e, é claro, pegou um graveto e começou a nos perseguir. Lucas e eu surtamos e nos dispersamos. Nenhum de nós queria ser sujo com aquilo. Corri e, por sorte, Camilo não me seguiu. Lucas foi na direção oposta. Depois de um tempo, eles não voltaram e comecei a pensar que eles tinham me deixado. Comecei a ficar preocupada. Eu estava andando pela trilha em que os vi correrem e, de repente, algo saiu do mato e me agarrou. Soltei um grito de surpresa. Logo percebi que era o Camilo e ele me mandou calar a boca, então eu gritei com ele por me assustar. Só quando vi a expressão séria em seu rosto, decidi que não deveria falar e fechei a boca. Camilo sussurrou para mim: "Você precisa ver isso", e começou a me guiar pelo mato. Logo percebi um cheiro podre no ar. Quanto mais avançávamos, mais forte o cheiro ficava. Finalmente chegamos a uma clareira na floresta. Lucas estava encarando o chão com uma expressão estranha. Eu estava prestes a perguntar o que estava errado com ele, mas Camilo me puxou alguns passos para longe, onde havia uma vala. Na vala havia algo que só posso descrever como algo saído de um pesadelo. Era um corpo, uma bagunça inchada de roxo e azul. O cheiro agora era terrível e eu tive que cobrir minha boca com minha blusa para não ficar enjoada. Recuei até onde Lucas estava. Camilo ficou olhando por mais uns 5 segundos antes de voltar até nós. "Legal, né?" ele disse com um sorriso. Lucas deu a ele um olhar de nojo antes de dizer: "Não, não é legal. Precisamos ir para casa e ligar para a polícia." "Por quê? O que você quer dizer com isso?" perguntou Camilo. "Porque tem um corpo na floresta, Camilo. Ela claramente foi jogada aí." "Não, cara, é tão legal, não precisamos ir para a polícia. Se fizermos isso, eles vão pensar que fomos nós." "Por que eles pensariam que fomos nós?" perguntei. "Porque é isso que a polícia faz, cara", disse Camilo. "Não seja estúpido, Camilo. Você não pode me impedir", retrucou Lucas. Então Camilo disse: "Cara, se você chamar a polícia aqui, vai estar nas notícias. Todos serão interrogados. Provavelmente vão impor um toque de recolher e nos proibir de ir para a floresta. Vai ter polícia por todo lado e o verão vai ser um saco." Eu estava apenas observando silenciosamente a discussão acontecer, não participando realmente. No entanto, o último ponto de Camilo me atingiu, e não havia como eu deixar meu verão ser arruinado. "Camilo está certo", eu disse. "Você não está falando sério, Lucas?" perguntou Camilo. "Lucas, ainda temos o verão inteiro pela frente. Você realmente quer passar dentro de casa?" eu disse. "Sim, cara, são 2 contra 1. Vamos lá, não faça nada de estúpido", disse Camilo. Lucas abaixou a cabeça e disse: "Tudo bem, mas eu não vou chegar perto dessa coisa de novo."
Camilo então soltou um suspiro de alívio e voltamos para casa, ouvindo-o falar sobre como seria o nosso segredo. Bem, o segredo não durou muito, porque no final da semana, Camilo mostrou para todos os nossos outros amigos, e foi um milagre que ninguém tenha chamado a polícia. Acho que isso mostra o quanto todos nós éramos unidos. Éramos como uma grande família e, como a maioria das famílias, tínhamos nossos segredos. O corpo permaneceu lá pelo resto do verão. Segundo Camilo, só restaram ossos na última semana das férias. Decidimos fazer um grande acampamento com todos os nossos amigos. Estavam eu, Lucas, Camilo, Jonas, um garoto boca suja com cabelos castanhos bagunçados e olhos azuis, Alice, uma garota quieta com cabelos castanhos lisos e cortados em bob, Karina, que eu descreveria como a única garota que eu realmente via como amiga, provavelmente porque ela era a única garota que aguentava minha atitude mimada. Ela tinha cabelos castanhos escuros e longos, quase pretos, com olhos castanhos e também sardas pontilhando suas bochechas. Por fim, havia Kenny, o garoto do cujo quintal que estávamos acampando. Ele tinha cabelos loiros, arenosos, olhos castanhos e sardas. O pai dele possuía o maior quintal, então é claro que conseguimos acampar lá. Como bônus, o quintal de Kenny dava para a floresta. Mesmo que tivéssemos prometido à mãe de Kenny que não entraríamos na floresta após o anoitecer, estávamos planejando ir. Infelizmente, nossos planos foram arruinados pela mãe natureza, pois ela decidiu que ia chover. Então, todos nós 7 nos amontoamos na maior tenda, que pertencia a Karina, e jogamos cartas por cerca de 2 horas. Depois de um tempo, a chuva parou e Kenny sugeriu que fôssemos para a floresta. Depois de discutirmos por um tempo sobre para onde deveríamos ir e o que deveríamos fazer, a ideia de entrar no pátio da escola e ficar lá estava ganhando. Isso foi até o Camilo dizer: "Por que não vamos ver o corpo?" Foi isso. Todos colocaram seus sapatos e casacos, Kenny pegou sua lanterna e lá fomos nós. Camilo e Kenny lideravam o caminho, mas a lanterna de Kenny era bem ruim e não iluminava muito bem. Acho que nem precisávamos dela, porque embora não tivesse estado lá há semanas, eu sabia exatamente como chegar lá. No caminho falamos sobre como seria agora e o quão assustador tudo isso era. Então a conversa tomou um rumo que nunca tinha tomado antes. Começamos a falar sobre quem achávamos que era o corpo e quem era o culpado. Isso me assustou, porque me fez ver o que realmente era: um corpo de uma pessoa escondido por alguém na floresta. E nunca denunciamos. Eu levantei essa questão para o Camilo, mas ele simplesmente disse: "Agora é tarde demais. Provavelmente só restam ossos e, mesmo se contarmos à polícia, vamos nos meter em encrenca por ter esperado tanto." Fiquei em silêncio e continuei andando ao lado de Karina e Lucas, ouvindo Jonas contar uma história para Alice. Eles logo ficaram em silêncio quando chegamos ao lugar. Camilo e Kenny estavam lá na borda, iluminando com a lanterna. Kenny ficou boquiaberto. Perguntei o que era aquilo, e Camilo me mandou ficar quieto e sinalizou para o resto de nós nos aproximarmos com o dedo. Quando olhei, viu que os deixara assustados. No lugar havia algo empilhado em cima do corpo original. Estava envolto em um lençol amarelo com estampa floral e amarrado com algum tipo de corda para que o lençol não caísse. Todos ficaram em silêncio por alguns segundos que pareceram horas, mas na realidade provavelmente foram apenas alguns segundos. Camilo tirou sua faca de bolso e desceu para verificar. Lucas começou a protestar, mas Camilo virou e mandou ficar quieto. Depois sussurrou para Kenny iluminar com a lanterna. Kenny obedeceu e Camilo cortou a parte da corda e puxou o lençol. Ele revelou o rosto de uma jovem. Ela nos encarava com um olhar e uma expressão vazia. Eu senti que ia vomitar e aparentemente Lucas também, porque ele começou a engasgar violentamente quando se virou. Eu não consegui me afastar, não importa o quanto tentasse. Fiquei hipnotizada. De repente Camilo deu um pulo para trás, uma expressão de horror cruzou seu rosto pálido, enquanto começava a escalar de volta. Jonas o ajudou. "O que aconteceu? O que foi?" perguntou Jonas. "Está seco como osso", disse Camilo. Um sentimento de absoluto terror se instalou no meu estômago quando percebi o que isso significava. Tinha chovido apenas 1 hora antes, e tudo estava molhado, e esse corpo estava seco, o que significava que tinha sido colocado ali recentemente. Todos ficaram em silêncio e houve um barulho atrás de nós, do outro lado. Meu coração subiu na garganta quando nos viramos, e Kenny apontou a lanterna para onde vinha o barulho. Então ouvimos um clique repentino e em seguida uma luz extremamente brilhante nos iluminou, tornando a pessoa que segurava a luz impossível de ser vista. Camilo gritou: "Corram!" Então agarrou meu braço e todos saíram correndo. Quem quer que estivesse com a luz também saiu correndo.
iluminando aleatoriamente árvores e arbustos. Então, de repente, apagou. Tentei ouvir para descobrir quem estava atrás de nós, mas só consegui ouvir meu coração batendo forte. Tudo estava começando a ficar borrado quando atravessamos a linha das árvores e chegamos ao quintal de Kenny. Fomos recebidos por Kenny e Karina. Lucas cambaleou alguns segundos depois com o rosto molhado de lágrimas de medo, e logo depois, Jonas. Nos reunimos e todos começaram a falar sobre o que estava acontecendo e quem era aquela pessoa que estava nos perseguindo. Depois de alguns minutos, Karina se pronunciou. "Onde está Alice?" Ela perguntou. Todos ficaram em silêncio e olharam para a floresta com medo. Depois de um silêncio desconfortável, Lucas finalmente disse: "Kenny, vá chamar seu pai." Camilo olhou para o Lucas com um olhar feroz antes de se virar para Kenny e ordenar: "Não, Kenny, não chame seu pai. Vamos pensar sobre isso, certo?" "O que há para pensar, Lucas? Ele vai chamar a polícia e você acha que eles vão acreditar na gente?" "Vamos esperar 5 minutos e então chamamos seu pai", Camilo disse. Por algum motivo, 5 minutos se tornaram 15, e depois Camilo se virou relutantemente para nós e soltou um suspiro derrotado. Então ele disse: "Kenny, vai chamar seu pai, mas diga a ele que estávamos brincando de pega-pega e que ela correu para a floresta para não ser pega, entendeu?" "Certo", concordou Kenny. O pai de Kenny era um homem aterrorizante. Tinha 1,90 m de altura e era forte como um tanque. Ele também era um ex-fuzileiro naval. Kenny começou a bater na porta dos fundos. Isso durou cerca de 1 minuto antes dele abrir a porta com o rosto vermelho de fúria. "O que está fazendo, garoto? São 2 da manhã", ele gritou. "Pai, a Alice está na floresta", disse Kenny. "O quê?" ele perguntou. "Ela entrou quando estávamos brincando de pega-pega e não saiu mais. Acho que ela está perdida", explicou Kenny. Então o pai dele olhou para a floresta por um momento, tentando ver além da linha das árvores antes de murmurar um "ok". Então ele se retirou para dentro de casa só para voltar 5 minutos depois com uma lanterna grande. Ele marchou para a floresta enquanto esperávamos cerca de 20 minutos antes dele voltar e dizer: "A brincadeira acabou, crianças. Vão para casa e chamem seus pais." E foi isso. Todos nós fomos para casa e contamos aos nossos pais o que estava acontecendo. Eles todos vieram para ajudar a procurar a Alice, mas todos nos disseram para ficar em casa. Mas eu não podia fazer isso. Atravessei a rua e bati na porta do Lucas. Ele atendeu e eu entrei. Aparentemente, o Camilo teve a mesma ideia porque ele estava sentado no sofá da sala do Lucas. "Você acha que vão encontrá-la?" perguntei baixinho. "Sim, ela provavelmente apenas se assustou e se perdeu", disse Camilo. "E se ele a pegou? E se ela não estiver mais entre nós?" disse Lucas, enquanto estava em pé perto da janela olhando para a rua escura. "Então, mantemos nossa história. Ela correu pela floresta e não saiu. É só isso que você diz", disse Camilo, friamente. De repente, o som das sirenes da polícia cortou o ar. "Oh não", murmurou Lucas, enquanto os carros da polícia passavam pela rua em direção à casa do Kenny. Assistimos enquanto 2 carros da polícia pararam e os homens saíram carregando grandes lanternas. Eles circularam pelos fundos e entraram na floresta. Depois disso, eu e o Camilo fomos para casa, e eu fiquei olhando pela janela enquanto mais 5 carros da polícia apareciam. Meus pais chegaram por volta das 6 da manhã. Perguntei para minha mãe o que tinha acontecido e ela me disse que encontraram um corpo na floresta e não parecia bom. No dia seguinte, a polícia nos entrevistou e nós mantivemos a história do Camilo. Eles não encontraram a Alice e, como o Camilo disse, houve uma cobertura na mídia e uma proibição de entrarmos na floresta. Também foi imposto um toque de recolher às 9 horas e, quando voltamos para a escola, houve uma reunião sobre segurança com estranhos. A Alice nunca foi encontrada e, eventualmente, seguimos em frente com nossas vidas. Horrível como parece. Agora tenho filhos próprios e perdi contato com todos os meus amigos de infância, exceto o Lucas, que é o pai dos meus filhos. Recentemente ele me disse que Kenny acabara de morrer de overdose e fomos convidados para o funeral, junto com o resto das crianças com quem cresci. Mas eu não irei ao funeral. Deixe seu like e se inscreva no canal. Eu moro em uma cidadezinha entediante no interior. É um lugar sem acontecimentos interessantes. Por diversão, ou talvez apenas por puro tédio, eu e meu amigo costumávamos nos encontrar para fazer caminhadas noturnas pela nossa cidade. Geralmente nos encontrávamos do outro lado da rua dessas matas, bem ao lado de um pequeno quartel de bombeiros abandonado. Também ficava perto do único posto de gasolina da cidade. Nessa noite em particular, meu amigo queria explorar esse pequeno caminho que corta diretamente as matas. Era por volta da 1 da manhã e eu achei que poderia ser uma aventura legal, então concordei. Atravessamos a rua e chegamos à entrada da trilha.
Devo mencionar que havia uma construção acontecendo do lado esquerdo das matas, então estava cercada. As luzes do local iluminavam a trilha, então realmente não precisávamos de lanternas. Desde o início tive uma sensação estranha, como se estivéssemos sendo observados, mas atribuí isso aos nervos e à imaginação superativa. Continuamos pela trilha e comecei a notar coisas estranhas, como galhos quebrando e folhas se mexendo logo fora da vista. Eu disse ao meu amigo que talvez devêssemos ir embora. Cerca de 10 segundos depois, as luzes do local de construção se apagaram. A lua estava praticamente cheia, então não fiquei preocupado, mas isso tornou as coisas um pouco mais assustadoras. Não tínhamos caminhado muito longe e eu ainda conseguia ver a entrada da trilha. Decidimos voltar e eu me senti aliviado. Foi quando eu percebi, agachado no arbusto, a apenas 1,5 metros de distância, tinha alguém nos observando. Eu disse ao meu amigo para correr e nós saímos correndo. Eu podia ouvir a pessoa correndo atrás de nós. Continuamos correndo até sairmos da mata e atravessarmos a rua. Olhei para trás e vi ele, bem na entrada da trilha. O cara estava completamente nu e parecia um louco. Ele tinha uma garrafa de vidro na mão e a lançou na nossa direção. Depois pegou uma pedra e a jogou também. Fugimos dali o mais rápido possível. Só paramos quando chegamos ao posto de gasolina. Notei que meu amigo estava sangrando bastante no braço, e ele me disse que logo antes de eu puxá-lo para correr, algo o atingiu. Depois de uma inspeção mais detalhada, percebi que ele tinha um grande pedaço de vidro cravado no braço. Ele precisou de 15 pontos. Ligamos para a polícia e explicamos o que aconteceu, em parte porque não queríamos que mais ninguém se machucasse, e em parte porque não nos sentimos seguros com aquele cara solto por aí. Quando a polícia vasculhou as matas naquela manhã, encontraram sinais que alguém estava vivendo lá, e mais perturbadoramente, roupas ensanguentadas que pareciam pertencer a uma menina. Não ouvi mais nada sobre isso desde então. Deixe seu like e se inscreva no canal. Sou de uma pequena cidade no interior de Roraima, perto de várias reservas e é cheio de crime, drogas, pobreza, violência de gangues e desespero. Quem conhece a região, mesmo que um pouco, vai saber exatamente o que estou falando. Passei 21 dos meus 26 anos lá. Sempre tive coisas horríveis acontecendo ao meu redor, mas nunca as considerei como algo perturbador. Sou um contador de histórias por natureza e sempre as adicionei à minha caixa de anedotas engraçadas para contar em festas e encontros sociais. Ultimamente as pessoas têm sugerido que eu comece a compartilhá-las, porque uma delas aparentemente é suficiente para causar transtorno de estresse pós-traumático. As pessoas ficam surpresas que eu esteja com a cabeça no lugar e ainda consiga funcionar depois de toda a porcaria que vi. Como adolescente eu era o tipo de garoto que a maioria de nós se torna. O garoto branco de classe média que passava as noites fumando maconha e andando por aí fazendo comentários sarcásticos sobre o ambiente com bons amigos. Na época eu estava saindo com um cara que vou chamar de Jean para manter o anonimato. Nessa noite específica estávamos cansados de jogar videogame e queríamos dar uma volta. Nunca fui muito fã de jogos de tiros, para mim, violência é chato. Fui criado com Nintendo e na época, era um jogador casual de The Sims. Passava a maior parte do tempo escrevendo contos. Jean tinha passado as últimas 12 horas antes de eu chegar jogando jogos de tiros. Então, é fácil dizer que às 9 da noite, estávamos os dois cansados. Decidimos verificar quais jogos novos tinham sido lançados na loja, que ficava a cerca de 2 km da casa dele. 2 km passando pela cidade, pelas casas dos traficantes, acampamentos sem tetos e galpões abandonados, direto para a Avenida do Desespero. Era aquele bairro onde ninguém mora, a menos que absolutamente tenha que morar. Chegamos à loja de jogos cerca de meia hora antes do fechamento e começamos a procurar. Estava tão escuro lá fora que olhar pelas janelas da loja parecia que estávamos em um poço de petróleo. Eu me senti compreensivelmente desconfortável desde o início e, pouco antes do fechamento, meu amigo decidiu por algum jogo genérico do James Bond para o Xbox. Fiquei feliz em sair de lá. Quando saímos da loja, entramos na rua iluminada do lado de trás do prédio. Naquela época, foi a última luz que veríamos até atravessarmos para a parte mais segura da cidade. De repente, ouvimos um homem conversando docentemente com alguém. Nos viramos para a direita e vimos um homem alto e musculoso com 2 capangas ligeiramente acima do peso, parados na porta, na frente de um apartamento. Ele estava pressionando o botão do interfone. Uma mulher podia ser ouvida no interfone dizendo coisas como: "Não, eu não vou deixar você entrar, querido. Você provavelmente tem seus capangas do lado de fora."
O homem ainda tinha a arma pressionando o botão enquanto seus ajudantes escondiam revólveres atrás das costas. Ele disse: "Vamos lá. Quem você pensa que eu sou? Eu não estaria aqui se não quisesse fazer isso direito." Sua voz era ao mesmo tempo completamente condescendente e nojentamente brincalhona. Nojentamente brincalhona, como quando um casal próximo fica fazendo gracinha um com o outro e você reza para alguém te drogar e te arrastar embora. Então a mulher começou a falar. Ela continuou e, enquanto ela falava, o cara se virou para nos ver assistindo à cena. Então ele assobiou, um de seus capangas nos viu e saímos correndo pelo parque, passando pela escola pública para a rua dos traficantes, e atravessamos para o lado melhor da cidade. Quando cheguei à escola católica, fiquei tão aliviado que parei para recuperar o fôlego, rindo do que acabara de sobreviver. Jean e eu nos separamos naquele ponto. Enquanto eu descansava minhas mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego e olhava em volta, tentando ver se alguém poderia estar espreitando. Então, prossegui pelo beco e subi a cerca, caindo no quintal da mãe de Jean e depois entrei pela porta dos fundos. Alguns minutos depois, enquanto verificava a casa à procura de Jean de maneira assustadora, algo caiu na porta dos fundos. Abri as cortinas para ver Jean sem fôlego, rindo e ileso. Eu abri a porta e disse: "Nossa, foi uma correria." Então ele me levou para o quarto dele, onde assistimos a um filme pelo resto da noite. Nunca descobri o que aconteceu neste caso, porque como um aluno do segundo ano do ensino médio, como eu poderia? Digo apenas que muito tempo depois o quarteirão inteiro ficou sob bloqueio para rastrear um cheiro que a polícia achava que era de um vazamento de gás. No entanto, acabou sendo uma pobre mulher que se liquefez em seu tapete. Era o meio do verão, e tudo que sobrou foram alguns ossos e uma poça gigante no tapete do mesmo prédio. Ninguém sabe quanto tempo ela esteve lá. Não estou dizendo que os dois incidentes estão relacionados, mas é estranho. Depois disso, 6 vigilantes ficaram vigiando a área o tempo todo. Agora acho que estamos com apenas um. Obrigado a todos por se envolverem com essas histórias. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder mais relatos horripilantes como esses. Se cuide.